Hoje você vai aprender como ficar mais forte que 99% dos homens. É claro, não me parece ser uma tarefa tão difícil hoje em dia, afinal parece que a rapaziada está se esforçando para ficar cada vez mais fraca. Mas o fato é que mesmo dentre aqueles que se esforçam, que querem ficar mais fortes, você vai aprender a como se diferenciar. Beleza, meu querido? Se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu, Rodrigo Constantino, te ensino como construir um corpo muito mais forte, com muito mais energia, muito mais testosterona, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui e também deixe seu like nesse vídeo para que a gente alcance cada vez mais e mais pessoas, tá? O primeiro ponto que você precisa entender aqui, cara, é que é o seguinte: não será fazendo treinos comuns de academia, treinos de musculação convencional, que você vai construir força de verdade. Tá? Isso porque a imensa maioria desses tipos de treino, eles não seguem uma configuração adequada para que a força seja construída. Tá? Então, quando você continua seguindo treinos de musculação, seja porque o personal da academia montou para você, ou você viu na internet, ou você buscou lá, pô, o treino do Arnold para ficar com o peitoral monstro. Esses treinos eles não têm essa característica. Só que o que acontece, cara, o mais maluco de tudo, é que a imensa maioria desses treinos faz com que você nem consiga construir um shape, nem consiga colocar uma força e nem consiga também otimizar seus níveis hormonais. Então, no final das contas, você faz um treino que tá achando que, pô, tá te deixando ali no topo da cadeia alimentar, sendo que na realidade você vai terminar com zero shape, zero força e também zero testosterona, beleza? Então fica bem atento aqui, porque eu vou te mostrar primeiro o que, que não pode ter no teu treino, e aí você aproveita e já faz um gabarito com o seu treino de hoje. Aí. Se seu treino se parece muito com isso aqui, cara, que tá nesse segundo item aqui, cuidado, muito cuidado, e depois você vai entender como montar realmente o treino perfeito, tá? Vamos lá. O que, que não pode ter no teu treino, então? Se o seu treino segue uma ou mais dessas características, cara, como eu falei, cuidado, preste atenção que o seu treino não está otimizado nem para te entregar o máximo possível de massa muscular, tampouco para te entregar uma força realmente diferenciada. Beleza? O primeiro ponto é que é o seguinte, se seu treino ele preza sempre pela falha muscular, então se a toda série ou várias vezes durante o treino você chega na falha muscular, ou se seu treino às vezes todo é focado em fazer com que você chegue a todo momento na falha muscular, cara, isso é um problema, tá? Isso é um problema. Isso faz com que você, primeiro, atrapalhe a recuperação e sobrecarregue o sistema nervoso central. Segundo, isso faz com que você perca a capacidade de progredir as cargas durante o próprio treino. Isso faz com que você não consiga manter um nível de estímulo, a qualidade de estímulo também por longos períodos durante as séries em si. Então, cara, chegar à falha muscular não vai te ajudar, tá? Não vai te ajudar nesse ponto. E se você, seu treino é todo baseado em, pô, chegar na falha muscular sempre, cara, saiba que você tá enrolado, tá? O segundo ponto aqui é o seguinte, se o seu treino é focado em altas repetições, então se o seu treino, ele tem como base ali séries com 12, 15, 20, cara, até mais repetições, também cuidado, porque esse é um estímulo muito ruim para o aumento, para a construção de força. Terceiro ponto, se o seu treino ele não envolve a progressão de cargas, é claro que né, progressão de carga me parece um tema muito em alta hoje, né? Todo mundo só fala de progressão de carga, mas vou esclarecer para você, tá? Progredir as cargas não é necessariamente só colocar mais peso na barra. Muita gente acha que é só isso. Muita gente acha que só está progredindo carga quando coloca mais peso. O fato é que quando a gente fala de carga, a gente está falando de carga geral de treinamento, tá? Então é um conceito um pouco mais abrangente do que só botar peso na barra. Então, por exemplo, se você bota mais peso na barra, você sim, em tese, está progredindo carga. Se você faz uma repetição a mais do que você estava fazendo antes, você também progrediu carga. Se você consegue colocar uma velocidade, uma potência maior no teu movimento do que você tinha feito em algum outro momento, você também progrediu carga. Então, o fato é que a progressão de carga nada mais é do que um conceito que faz com que você tente trazer sempre o máximo de intensidade, o máximo de qualidade para o teu treino, beleza? Então, foque sempre nisso, foque sempre em tentar progredir, fazer um pouquinho mais a cada treino. Apesar disso aqui não ser linear, você vai entender o porquê ainda nesse vídeo, mas é importante que você tente fazê-lo, por mais que você não consiga, você tente. E se o seu treino ele não envolve isso, ou se você fica sempre fazendo a mesma coisa, ou digamos, usa as mesmas repetições, a mesma carga, mesmo tudo, muito tempo, cara, não vai dar certo, beleza? O próximo ponto aqui tem a ver com os intervalos de descanso, tá? E que intervalos muito curtos também vão te ferrar. Isso porque intervalos muito curtos não permitem com que você mantenha a qualidade do treino. Então você vai usar uma carga num exercício, numa série. E aí se você dá um intervalo muito curto para a próxima série, e muita gente aqui tá, cara, tá usando intervalos de 45, 60 segundos.
cara, esse intervalo é um intervalo ridículo. Não dá pra fazer, cara, não dá pra manter a qualidade de uma série para outra quando você manipula cargas altas, justamente mantendo intervalos muito pequenos. Então, intervalos curtos vão te ferrar. Outro ponto aqui é com relação ao alto volume. Então, se você treina com volume muito alto, você faz durante um treino ali, você consegue fazer, cara, 24 séries, 20 séries. Cara, sinceramente, para os meus treinos, eu uso até no máximo 15 séries. Porque mais do que isso, você começa a perder muito a qualidade. Pelo menos eu começo a perder muito a qualidade. Meus alunos também começam a perder muito a qualidade. E a gente vai focar, principalmente quando a gente fala de força, vai ter momentos onde a gente vai querer focar muito em qualidade. Beleza? Quando a gente fala de construção de massa muscular também, você vai ver que essas coisas todas se entrelaçam, tá? Você vai ver que, cara, ao natural, você vai ficando mais forte, o seu físico vai mudando também. Então, entenda. Outro ponto, se você consegue fazer um alto volume de treino, é porque é bem provável que todo o teu treino esteja bem cagado. Porque assim, ó, se você tá operando sempre, tá rodando sempre numa intensidade muito alta, você não consegue manter esse estímulo por longas repetições, longas séries. Logo, se você tá conseguindo fazer isso, eu digo que você não consegue, porque é fisiologicamente impossível você fazer isso. Então você não consegue manter uma mesma qualidade, pelo menos vamos partir do ambiente onde tem um cara natural, e esse cara natural ele é treinado, mesmo assim, ele não consegue repetir esse esforço por por, digamos, repetidas séries e tudo mais. Então, se o seu treino é muito volumoso, cara, é bem provável que você não esteja chegando num nível ótimo, seja de tensão mecânica, seja num nível ótimo de qualidade nesse treino, que justifique um ganho de força que você está buscando, tá? O próximo ponto é que é o seguinte, se seu treino envolve apenas exercícios isoladores, você também tem um problema. Digamos que seu treino se parece muito com o que eu vou descrever aqui, tá? Você faz um supino na máquina, primeiro exercício, depois você faz um crossover, depois você faz um crucifixo, depois você faz um voador. Cara, qual é o grande problema aqui, tá? Quando você se baseia muito em utilizar exercícios isoladores, você perde o que é a capacidade sinérgica das musculaturas atuarem entre si e você realmente construir força de verdade, tá? Até porque, cara, sendo bem sincero, tá? O quanto você pega no crucifixo, ele não interfere muito, assim, ele não é muito qualitativo para o que é a sua força na vida real. Então, quando você precisar usar força na vida real, o quanto você pega no crucifixo, ele não é tão relevante. Diferente, por exemplo, de quanto você consegue remar, ou quanto você consegue fazer um próprio supino, seja com halteres, seja na barra. Enfim, isso vai ter muito mais relação com a tua força real. Por isso que é importante você pensar nessas coisas, se você pretende ficar no top 1% dos homens mais fortes. Vamos lá, eu já falei pra você como é que seu treino não deve se parecer. Agora você vai entender como, então, o seu treino deve ser. Qual que deve ser a cara, a feição desse teu treino. Então, o primeiro ponto é que seu treino tem que ter como foco força, a construção de uma força verdadeira. O ponto aqui é que é o seguinte, você também vai construir massa muscular enquanto o seu foco for a construção de força. Isso é fantástico, cara, porque você pode colher o melhor dos dois mundos. Você pode ganhar uma massa muscular, você pode ganhar muito mais musculatura, enquanto você ainda fica muito mais forte. Então, mais do que só parecer forte, você vai parecer forte e fica forte de verdade, tá? Como é que a gente faz isso? Qual é a estrutura que você vai seguir aqui? Bom, se no primeiro momento a gente falava que ir até a falha é ruim, aqui a gente vai entender que ficar de 1 a 2 repetições na reserva sem ir até a falha vai ser benéfico pra gente. Pô, Rodrigo, como é que eu fico a 1, 2 repetições? Como é que eu sei disso? Cara, obviamente, para você saber, para você entender quanto é 1 ou 2 repetições da falha, você tem que ter ido à falha até algum momento, tá? Então, isso faz parte do processo de aprendizado. Você vai ter que perceber, pô, se eu falhei, eu tenho essa sensação de esforço, é isso aqui que se parece a falha, você consegue, com experiência, entender como 1 a 2 repetições da falha, tá bom? Isso é um elemento de experiência mesmo, você vai ganhando com o passar do tempo. E é preciso fazer isso da forma correta, cara. Porque, novamente, se você não tem experiência, você vai ficar 3, 4, 5, 10 repetições da falha. Então, isso vem com o tempo, isso vem com a prática. Mas a partir do momento que você entende esse processo, você não precisa, claro, eu digo que vem com a prática, mas parece que eu tô falando que vem com 10 anos de prática. Não, cara, isso aí, meia dúzia de treino, chegando até a falha. Se você já treina na vida, cara, é muito fácil de você conseguir adquirir essa skill aqui, essa habilidade, para entender realmente quanto que é 1 ou 2 repetições na reserva, tá? O segundo ponto aqui é, que é o seguinte, cara, repetições mais baixas serão necessárias. A gente quer trabalhar força. Então a gente vai usar uma faixa aqui de 4 a 8 repetições, ao invés de 15, 20. Não, a gente vai usar de 4 a 8 repetições. E é claro, a carga sempre muito bem organizada, que é sempre muito bem parametrizada com as repetições na reserva. Então se você, sei lá, faz um supino.
supino com halteres você pegava 40 quilos cada lado, pegava 30 quilos cada lado, 10 quilos, que seja, enquanto você pegava no supino, para 12 repetições. Se você vai fazer de 4 a 8, obviamente essa carga vai subir, entendeu? Então você tem que sempre organizar e ajustar a carga para que ela fique dentro da margem de repetições que você quer, com as repetições na reserva sempre muito bem encaixado. Tá? Cara, esse aqui é o 80-20 do treino aqui. É muito importante que você entenda isso aqui, porque senão você escolhe uma carga errada, escolhe uma carga, por exemplo, muito leve, e fica muitas repetições da falha. Aí vai dar merda. Tá? Aí vai dar merda. Então, se você faz exatamente o que eu tô falando aqui, vai dar show, só correr pro braço. Outro ponto aqui, cara, é o foco na progressão de cargas. Então, a ideia central é que você vai, a todo treino, tentar progredir a carga. Inclusive, quando você consegue progredir a carga, é um sinal que seu treino está muito bem construído. Porque se você consegue botar um pouquinho mais de peso na barra, se você consegue puxar mais uma repetição, se você consegue botar mais velocidade na repetição, significa que todo o contexto entre estímulo do treino e recuperação está muito bem alinhado. Assim você deu o estímulo, se recuperou, teve o elemento de supercompensação e agora você está melhor, você está mais forte. Se você não consegue progredir, pelo menos uma sequência legal de treinos ali, se você não consegue progredir a carga em qualquer elemento que seja, cuidado, porque é bem provável que seu treino esteja mal construído. Tá bom? Só que um ponto, cara, você vai perceber com o passar do tempo que essa progressão ela não vai ser linear. Então não é que absolutamente todo treino eu vou botar mais uma anilha na barra. Senão, porra, imagina só, se é todo treino que você fizesse, se cada vez que você fizesse supino, você botasse mais um quilo de cada lado, porra, você fazia 50 treinos, você estava com 50 de cada lado, pô, e não faz sentido nenhum isso. Então, essa progressão ela não vai ser linear. Ela não vai ser linear. Ela vai galgando aos poucos. Então, às vezes, você vai progredir um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, às vezes não vai progredir nada, mas vai ser um treino só, dois, depois você volta a progredir. Enfim. Mas você tem que ter a intenção de progredir todo o treino. Outro ponto, intervalos de descanso aqui, tá? A gente vai prezar por intervalos longos. Por que intervalos longos? Porque intervalos longos permitem que você se recupere adequadamente de uma série para outra. Então aqui a gente está falando, cara, de 3 a 5 minutos de descanso. Sem medo de ser feliz. Por quê? Porque se você está fazendo uma intensidade, se você está conseguindo gerar uma intensidade naquela série boa, uma intensidade ótima, é a que a gente vai buscar, você vai precisar de 3 a 5 minutos. Se você sente que precisa de 1 minuto para descansar só entre as séries, quer dizer que você não está conseguindo colocar a intensidade adequada ainda. Tá bom? Então, foque mais em progredir as cargas, foque mais em ajustar essa relação entre repetições na reserva e repetições da série, porque você vai perceber que quando você ajusta isso aqui, cara, vira obrigatório. Você não consegue descansar muito menos do que isso, porque teu rendimento cai, porque você está numa zona de potência, numa zona de execução ali no talo. Tá? E com relação a volume, a gente vai aqui no volume médio para baixo. Então a gente vai estar falando aqui de 12 a 15 séries por treino. Não muito mais que isso. Porque, como eu falei, se você consegue fazer muito mais do que isso aqui, você consegue fazer 21 séries por treino, cara, quer dizer que as séries que você está fazendo não estão conseguindo imprimir um esforço suficiente, tá? E também porque quando a gente compara aqui, né, 3 minutos de intervalo com 12 séries, a gente também não vai querer ficar 3 horas na academia. Então, isso aqui é uma boa média. Se você souber bem fazer a escolha dos exercícios, você vai conseguir fazer um excelente treino, um treino, porra, do caralho, que vai te entregar um ganho muito bom em massa muscular e em força também nessa configuração. E como é que a gente escolhe os exercícios? Aqui a gente vai focar em exercícios compostos. Porque, primeiro, eles trabalham múltiplas musculaturas, então você tem um estímulo muscular, quando você trata do estímulo muscular em si, né? Mais. Como é que é a palavra? Mais sinérgico, você vai ter várias musculaturas trabalhando dentro do mesmo movimento, vários estímulos acontecendo. Além, é claro, quando a gente pensa em força, a gente não está pensando necessariamente em uma musculatura específica. Cara, vamos dizer que você precise, pô, sei lá, véio, carregar um sofá. Olha qualquer exemplo da vida aqui. Você precisa carregar um sofá, carregar um móvel, você precisa, pô, sei lá, carregar alguém. Cara, você não vai, assim, você não vai ter que depender da força de apenas uma musculatura. Você depende do quê? Do conjunto, do contexto geral que seu corpo é capaz de produzir essa força. Entende? Então, por que no treinamento seria diferente? Porque se eu quero me tornar um homem mais forte, eu vou ficar trabalhando uma musculaturinha isolada de cada vez. Não, cara, você trabalha tudo num contexto. É claro, se você tem alguma ambição estética, você pode se adicionar uma série ou outra ali no final do treino para dar uma atenção melhor para uma musculatura que tá no shape, tá esteticamente destoando. Mas, cara, isso aí é um detalhe. Tá? É um detalhe. Quando você foca em exercícios compostos, você vai ter o melhor custo-benefício do treinamento, onde você vai trabalhar várias musculaturas ao mesmo tempo, vai dar um alto grau de esforço nelas, vai conseguir trabalhar o elemento de força, que é neural ainda, a skill, a habilidade de força, e tudo isso num pacote completo, beleza, meu querido? Então, além disso, aqui você aprendeu como montar o treino perfeito, né?
Mas é claro, além disso, ainda existem outros pilares que vão fazer com que você tenha os melhores resultados. Então, além de você simplesmente executar tudo isso aqui, é fundamental que você tenha, primeiro, uma alimentação de qualidade. E aí, é claro, isso aqui vai ser papo para outro vídeo, né? Não tem como eu abrir mais, continuar nesse vídeo aqui para frente, falando sobre alimentação, sono e sol, cara, também o sol. Então, todos esses elementos, eles vão ser fundamentais para que você possa construir, cara, uma performance digna de estar entre os 99%, não, aliás, ficar entre 1%, né? 1% dos homens mais fortes, beleza, meu querido? Se você quer que eu coloque isso aqui em prática para você, meu querido, te fazendo construir um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, muito mais energia, muito mais testosterona, clique no primeiro link da descrição e preencha a aplicação para uma das vagas dentro do protocolo Shape Blindado, o meu programa de treinamento personalizado que vai te fazer chegar no ápice da sua performance física. Então, se você quiser, é só aplicar, clicar no primeiro botão da descrição, vai te levar direto para um formulário, só preencher lá que eu vou entrar em contato com você, beleza? Então, meu querido, se você gostou desse vídeo também, não se esqueça de deixar um comentário, eu quero saber o que que você achou. O que que você achou, cara, disso aqui? Se você já aplicava algum desses elementos aqui dentro do seu treino, ou se seu treino, cara, se parece muito com os treinos convencionais de musculação e que vão te dar um pumpzinho, mas não vão te fazer construir força nenhuma, tá? Então, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal também, deixe seu like, e se você gostou desse vídeo, você vai gostar dos outros vídeos que estão passando em algum lugar aqui na tela. Beleza, meu querido? Tamo junto e até a próxima.